diabo. A menos que a eles se apliquem estas palavras de Jesus: tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Como parte dessa opinião, temos aqueles que não veem nas comunicações espíritas e em todas as suas manifestações mais do que a intervenção de uma força diabólica. Novo Proteu, que se cobre de todas as formas para melhor nos enganar. Não devemos levar isso a sério e assim não perderemos tempo com essa ideia que, aliás, já foi respondida pelo que acabamos de dizer. Acrescentaremos somente que, se assim fosse, seria preciso admitir que o diabo seja às vezes bastante criterioso e ajuizado. Sobretudo, muito moral. Ou então, em que também há demônios bons. Efetivamente, como acreditar que Deus só permite ao espírito do mal se manifestar, cujo objetivo seria nossa perdição, sem nos dar em compensação o conselho dos bons espíritos? Se ele não pode fazer isso, não pode ser o Todo-Poderoso. Se pode e não faz, não é bondoso. Ambas as suposições seriam blasfemas. Notem que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Ora, se elas são verdadeiras, não pode deixar de ser com a permissão de Deus. Como, então, podemos acreditar, sem impiedade, que ele só permita o mal, com exclusão do bem? Semelhante doutrina é contrária às mais simples noções do bom senso e da religião. Cumpre também colocar entre as causas da loucura o pavor, sendo que o do diabo já desequilibrou mais de um cérebro. Quantas vítimas não tem feito aqueles que abalam imaginações fracas com esse quadro, que cada vez mais pavoroso se esforçam por tornar, mediante horríveis detalhes? O diabo, dizem, só mete medo a crianças. É um freio para fazê-las criar juízo. Sim, é do mesmo modo que o bicho-papão e o lobisomem. Quando, porém, elas deixam de ter medo, estão piores do que antes. E, para alcançar tão belo resultado, não se levam em conta as inúmeras epilepsias causadas pelo abalo de cérebros delicados. Bem frágil seria a religião se, por não infundir terror, sua força pudesse ficar comprometida. Felizmente, não é assim. Há outros meios para se atuar sobre as almas. O Espiritismo aponta os mais eficazes e mais sérios, desde que ela os saiba utilizar. Ele mostra a realidade das coisas e só com isso neutraliza os funestos efeitos de um temor exagerado. Resta-nos ainda examinar duas objeções únicas que realmente merecem este nome, porque se baseiam em teorias racionais. Ambos admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos.
Segundo a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam mais do que efeitos magnéticos. Os médiuns se achariam num estado a que se poderia chamar sonambulismo desperto, fenômeno de que podem dar testemunho todos os que têm estudado o magnetismo. Nesse estado, as capacidades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. O círculo das operações intuitivas se amplia para além das raias da nossa concepção normal. Assim sendo, o médium tiraria de si mesmo, por efeito da sua lucidez, tudo o que diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre os assuntos que mais estranhos lhe sejam, quando no estado habitual. O ceticismo 14, no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática por interesse, nasce quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não impede que alguns cortem a questão como se a conhecessem a fundo. Podemos ter muita expertise, muita instrução mesmo, e carecermos de bom senso. O 14, cepticismo ou ceticismo, é descrença. O diabo, segundo a minha opinião. Temos cultuado a figura do mal em uma ou mais pessoas devotadas a serem juízes ou carrascos, aos quais são dados a quem inflige as leis divinas, pecados. Eles são aplicados sofrimentos mais ou menos eternos, ou pela eternidade toda, diria alguns. É concedido o sofrimento a todos, indistintamente de qualquer preconceito. O tamanho e intensidade da desobediência à lei é que vai definir. A interpretação puramente humana é que não condiz com a verdade sobre o diabo, na visão do Espiritismo, que não coloca um ou mais indivíduo encarregado de um suplício eterno. Pensando bem em como Deus estabeleceu as leis para suas criações, a ideia de que foi determinado que haveria alguém para ser o juiz de toda a humanidade pecadora não me é percebida em nenhum texto. Então, é absurdo quanto deveria ser quem deposita sua crença na existência física do diabo. Terá dessa forma um pensamento bem infantil, pois a realidade da cobrança é muito mais severa. Na emoção, cabe esse tipo de crença, pois o mal nada mais é que uma tola e irresponsável desobediência às leis divinas. Já com a razão, é entendido que uma vez que a desobediência cesse, o mal deixará de existir tão rápido como no seu aparecimento. O que vem facilitar a tal transformação são os sentimentos que guardamos em nossa alma, bons ou ruins, e que quando são despertos pelos eventos que são provocados durante as vidas passadas, é que temos que encarar. Quando são bons, bem, e conseguimos senti-los, ótimo, pois as nossas condutas serão percebidas como agradáveis e estaremos no estado de graça, ou seja, felizes. Quando são ruins, mal. E conseguimos senti-los imediatamente, tanto nossa mente como nosso corpo se ressente, trazendo dissabores terríveis, mudando assim o nosso humor, fazendo com que a nossa mente fique confusa e incerta,
e com o tempo provoca a infelicidade. E, consequentemente, sentiremos inveja, raiva, ódio e etc. Atrapalhando assim o tempo evolutivo. Portanto, não percamos tempo em buscar a figura diabo, que não tem existência como Deus do mal, pois que Deus não criaria nada devotado ao mal. Então busquemos sempre o Cristo, que é o que realmente deve nos interessar.